Pois é, José Maria Trindade, Zé, tem um outro aspecto que envolve esse conflito que a gente precisa chamar a atenção, que foi a votação daquela resolução que solicita trégua humanitária em Gaza, 120-14, a aprovação desse texto, que não é vinculativo, não é obrigatório, na verdade é uma recomendação. Tem algum peso político quando há uma aprovação no Conselho de Segurança da ONU, ainda que não obrigue os países a cumprirem a determinação, simplesmente uma recomendação, ou você entende que nesse momento não vai fazer nenhuma diferença? O peso é político, sempre tem, né? Um peso, sempre tem essa recomendação, é quase uma sentença da ONU que não vale muito, porque esses organismos internacionais, eles nasceram com a força muito grande. A ONU se julgava na condição de evitar guerras. Seria uma espécie ali de controle mundial de armas e de possibilidades de uma paz que todos desejam. Mas a paz é interrompida exatamente por ataques de alguns que não querem a paz. É o caso, por exemplo, do grupo Hamas. E com o tempo, esses grupos internacionais, essas organizações, foram perdendo poder, exatamente pelas atitudes e pela falta de objetividade. Hoje elas se transformaram em cabidões de emprego. É muito dinheiro envolvido, escritórios fantásticos, diretores que não sabem exatamente o que estão fazendo e principalmente falta de representatividade. Vamos confessar aqui, o Brasil tem lá competência, tem lá força estratégica, força bélica para ser presidente do Conselho de Segurança da ONU num momento desse? É claro que não. Não tem força política, não tem força econômica para isso e não tem força bélica, ou seja, não tem armas nucleares, não tem grandes exércitos para enfrentar uma situação assim. Então se trata apenas de um conselho, se trata apenas de uma indicação e pronto. O Brasil procurou o apoio de vários países e conseguiu, viu? Conseguiu por unanimidade, com 2 abstenções e um veto, né? A primeira proposta, que era de suspender a guerra, quer dizer, uma proposta que todos sabiam que não iria acontecer. Como Israel, num momento desse, vamos parar tudo, não vamos brigar mais. Isso não existe. Se fizer isso, Israel corre o risco do grupo Hamas voltar e atacar Israel, continuar atacando, porque eles não têm regra. Eles não têm regra. Esse grupo, que é um exército sem farda, ninguém sabe nem onde está exatamente, para se ter uma ideia, se mistura covardemente com a população civil. Então, é uma indicação que tem um certo peso político e eu vou te dizer, eu venho falando aqui, um dos últimos pontos do Hamas é sacrificar Israel, dizendo que Israel exagerou na resposta, porque todos os outros itens o Hamas já ganhou. Provocou o terror, distribuiu o terror e o medo pelo mundo, isso era o primeiro objetivo. Segundo, demonstração de organização política e principalmente de resistência. O último item é esse, sobre a reação de Israel. Se acontecer isso, Hamas tem a última vitória nesse pleito macabro aí de atacar cidadãos inocentes, civis e provocar sequestrados e que não são prisioneiros de guerra. Eu nunca vi isso. Eu continuo em Brasília. Cláudio Dantas, queria também pedir sua análise e avaliação, como viu e avaliou essas discussões, a elaboração desse texto. Houve mais uma vez divergências durante a sessão entre vários países, diplomatas, mas o texto acabou sendo aprovado. Trata-se, reforçando mais uma vez para a nossa audiência, trata-se de uma recomendação, ou seja, os lados não são obrigados a cumprir. Sendo assim, alguma validade essa aprovação, Dantas? Não, nenhuma. Até porque é o seguinte, qualquer resolução, ela precisa naturalmente ser aprovada sem veto, né? Para ser aprovada ela não pode ter veto. Para não ter veto precisa haver um consenso entre aqueles que são membros permanentes, entre as potências nucleares que formam o Conselho de Segurança da ONU. Essa história de ampliar e tudo, isso aí é uma grande falácia, isso nunca vai acontecer, né? Especialmente por parte de Brasil. Eu vi essa discussão ao longo dos 2 mandatos do Lula, dos primeiros mandatos do Lula, e não se mexeu um milímetro na abertura do Conselho
para qualquer novo país. Nesse caso específico, a gente está vivendo uma nova Guerra Fria, Daniel. Nós estamos vivendo um novo momento de deslocamento dessas placas tectônicas, né, de reacomodação geopolítica, até de um revival, de uma revanche histórica comandada pelo Putin. O Putin, ele megalomaníaco, né? Ele tem um objetivo, né, de retomar, né, aquele sentimento não, né? É mais do que um sentimento. Aquele alcance de influência política que tinha a União Soviética. Só que no caso ele quer muito mais do que isso. Ele quer um império, né? Ele quer a constituição de um império euroasiático. Né? E por isso, nessa sua nova nessa sua iniciativa aí global, ele traz para dentro do seu plano diversos parceiros, como a China, né, como o Irã. O Irã é um grande parceiro, mencionei isso ontem, falei mais cedo no Jornal da Manhã. É hoje um parceiro estratégico. Ele quer vir aqui no quintal, né, aqui dos Estados Unidos, que é a América Latina, é o quintal dos Estados Unidos, quer aqui fazer também, formar parcerias aqui estratégicas. Ele escolheu, ele selecionou, a política externa dele tem identificado 3 países como parceiros estratégicos também nessa sua egotrip, né? Que é o Brasil, a Nicarágua e Cuba, né? Venezuela, né? Nicarágua e Cuba. Quer dizer, só parceiro bacana. A gente aqui está se aliando aos autocratas, aos países que têm regimes de força, né? E se afasta, assim, né? Em vez de apoiar as democracias liberais, a gente está rumando por outro lado. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, que o Brasil precisa ter nesta nova Guerra Fria. Vai ficar de que lado? De que lado nessa briga? É claro que há uma tentativa de se reduzir o poder dos Estados Unidos, né? De se contestar o poder dos Estados Unidos, mas isso é feito, né, ao custo de vidas desses civis que nós estamos vendo caírem lá na Ucrânia, caírem lá em Gaza, caírem em Israel, todos, né, são sempre os danos colaterais desses conflitos, porque naturalmente esses governos, como o próprio governo do Irã, eles financiam grupos armados, milícias, grupos terroristas para criar instabilidade nessas regiões, nessas democracias, justamente para drenar a força política, a força estratégica, a força militar, força econômica, né? Saímos de uma pandemia, o mundo saiu de uma pandemia, não se recuperou ainda e agora tem esse desafio de ter que gastar dinheiro do pagador de impostos com guerra. Então, assim, é realmente um desafio enorme esse momento geopolítico que nós estamos vivendo e a gente precisa ter muito claro de que lado nós vamos estar. Agora, Roberto Mota, queria tratar rapidamente de 2 aspectos com você, esses assuntos tratados pelo José Maria Trindade e pelo Cláudio Dantas, a aprovação dessa resolução de uma trégua humanitária no Conselho de Segurança da ONU, resolução inclusive simbólica, já que trata-se de uma recomendação, queria te ouvir a respeito disso. E também sobre uma das principais notícias do dia, né? Os bombardeios dos Estados Unidos em alvos na Síria, uma resposta a uma série de ataques que bases americanas teriam recebido no Iraque e também na Síria. Você até tratou disso no início do nosso programa. Esse é um indício, sim, da possibilidade de escalada e a transformação desse conflito entre Israel e Hamas em um conflito regional? Essa é uma ameaça constante, Daniel. Eu acho que o mundo não vai se livrar dessa ameaça tão cedo, independente do resultado desta guerra que está acontecendo agora. Eu acho que é possível a gente imaginar um cenário ruim e um cenário não tão ruim assim para essa guerra. Um cenário ruim é esse, é da escalada da guerra. É um cenário em que o Irã entra nessa guerra, a Síria entra nessa guerra, ali também tem a Jordânia, também que tem um histórico de agressão contra Israel. Então, e aí são países como o Irã extremamente armados, agressivos, dominados por ou regimes autoritários ou regimes fundamentalistas, religiosos. É um problema sério. Agora, a gente não pode perder de vista também um cenário positivo, um cenário em que Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, com a garantia que os Estados Unidos dá, Israel consegue eliminar o Hamas.
sem que isso signifique um desastre para a faixa de Gaza. Com o Hamas fora do caminho, é possível pensar na autoridade palestina retomando o controle da faixa de Gaza. É possível imaginar um futuro onde a faixa de Gaza se recupera, se reconstrói e se torna um lugar próspero, como é Hong Kong, como é Singapura, são áreas pequenas, onde os investimentos em infraestrutura, na prestação de serviços, catapultaram o desenvolvimento econômico. Basta a gente olhar para os moradores da Cisjordânia, que é a outra área controlada por palestinos, está do lado oposto da faixa de Gaza. Se você excluir os países produtores de petróleo, a renda média dos árabes que moram na Cisjordânia é a maior renda de todos os outros países árabes da região, porque dentro de Israel, dentro da democracia israelense, essas pessoas encontraram oportunidades para trabalhar, para prosperar. Então, eu acho que a gente não deve perder de vista, nesses momentos difíceis, essa possibilidade de um resultado positivo. Agora, esse resultado positivo não vem sem sacrifícios, esse resultado positivo não virá se Israel ficar parada, sentada, esperando o que o Hamas vai fazer em seguida. Pois é, esse é um bom ponto levantado pelo Roberto Mota, que queria inclusive escutar o José Maria Trindade sobre isso. Zé, na hipótese de Israel conseguir eliminar o Hamas, talvez em semanas, meses, enfim, é difícil projetar em quanto tempo Israel poderia conseguir atingir seu objetivo. Como você vislumbra a transição e as tratativas para você buscar uma nova administração ali para a faixa de Gaza e futuramente debater a criação de um Estado palestino, hein, Zé? Pois é, essa é a chamada pergunta de $1 milhão, né? O que vai acontecer? Israel não tem absolutamente nenhuma opção a não ser ocupar a faixa de Gaza. O grupo Hamas, ele não luta por território porque não quer ser governo, não é esse o objetivo. O objetivo é espalhar o ódio, é espalhar o terror, esta é a missão. E no primeiro ponto, o Hamas já foi vitorioso, conseguiu espalhar o terror, espalhar o medo e recebeu o apoio de outros grupos terroristas. O que vai acontecer? Israel vai ter uma luta dura ali, vai desarticular o Hamas, mas quando Israel entrar, o Hamas simplesmente sai de cena e pronto. Não será exterminado nunca, é difícil demais. Ele vai ser preservado em parte e vai se formando. Existem integrantes do Hamas no território de Israel, além da faixa de Gaza. E eles vão se misturar aí à população civil e os líderes, os mais conhecidos pela inteligência, serão naturalmente capturados ou mortos. Mas o geral do Hamas fica solto como sementes de ervas daninhas. Aí um dia essas ervas daninhas acabam florescendo de novo em algum lugar ou em outro país e volta a atacar. Esta é a realidade. O que é preciso agora é desarticular o grupo, que foi articulado nas barbas de Israel, e ninguém está perdoando exatamente esta gestão atual, que é famosa na área de investigação, de espionagem, tem uma tecnologia de ponta no mundo para fazer esse trabalho de espionagem e não o fez, deixou o grupo se articular. Agora, imagina se esse grupo tivesse acesso a artefatos nucleares, por exemplo. Seria muito mais grave e uma queda muito maior para Israel. Portanto, esta é a pergunta: o que fazer? Eu já conversei com vários líderes, historiadores e pessoas que analisam aí, que dizem que dificilmente será criado o Estado de Israel. Essa é a realidade. Agora, o que vai acontecer depois com a faixa de Gaza, isso aí é complicado de responder. Se Israel vai manter a faixa de Gaza, vai governar a faixa de Gaza, é ele que vai ter que responder. É uma situação muito delicada, muito complexa. Essa de Israel, que é obrigada a ocupar a faixa de Gaza e não quer criar o Estado de Israel. Seria o lógico, né?